Eu saúdo e parabenizo a igreja que está fazendo 3 anos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Enquanto o irmão está preparando aí o PowerPoint, os vídeos, eu gostaria de perguntar a vocês quanto tempo nós levamos para conhecer Jesus? Quanto tempo? Gostaria que você relembrasse esse tempo, desde o seu nascimento até o dia em que você conheceu Jesus. Queria que você pensasse nesse tempo, nesse período de tempo, enquanto a gente ministra a palavra. Amém, irmãos? Eu pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 28. Lucas 19, a partir do versículo 28. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Amém, irmãos? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém, irmãos? Podeis vos assentar. Vem reinar em mim, né, como diz a música. O povo de Deus gosta muito de festas. Festas de vários tipos. E uma delas era a Páscoa, né, que festejava a saída do povo de Deus do Egito. E essa era a festa para a qual Jesus estava indo, estava caminhando durante o seu ministério. E essa festa, ela era muito especial para Jesus, por vários motivos que nós vamos ver aqui. E fazendo um paralelo com a nossa vida, né, com o resgate que nós tivemos pela crucificação de Cristo, a gente pode pensar numa imagem que
eu não sei quem foi que fez, mas acredito que tenha sido Victor Hugo, um desses célebres escritores, mas é uma imagem que ele tenta retratar a vida de um homem. Ele tenta sintetizar isso numa imagem. E essa imagem é de uma carruagem com 7 cavalos negros, 7 corcéis negros. E cada um desses corcéis é um pecado capital. Né? Ira, inveja. E que, segundo ele retrata que a nossa vida, a vida do homem, está nessa carruagem pilotando, né? Está lá atrás, pilotando com as rédeas e tentando segurar esses pecados para que esses corcéis, né, não em curvas da estrada da vida, a carroça não vire. Esta é a imagem que este célebre escritor colocou para a vida do homem. Será que essa imagem reflete a nossa vida? Nós estamos na estrada da vida e estamos contendo a nossa necessidade de pecar, contendo esses pecados que tentam dominar, que tentam fazer o nosso caminho em vez de nós mesmos. E quando nós estamos no controle dessa carruagem, nós temos a sensação que nós estamos pilotando esses corcéis negros, mas, na verdade, eles é que estão nos levando desembestadamente pela estrada da vida. Será essa a imagem das nossas vidas? Será essa a liberdade que Jesus nos propõe? O tema deste mês é: em Jesus vivemos a verdadeira liberdade. E o que seria essa liberdade em sua essência? Muita gente se inebria com a velocidade da carruagem, com o vento na cara, né, dizendo: não, esses pecados aqui eu domino, eu consigo controlar, consigo me conter e vou segundo as minhas paixões. Será que essa é a verdadeira vida? Será que isso é liberdade? Será, irmãos? Quando nós não conhecemos a Jesus, nós somos escravos do pecado. E eu gostaria de fazer uma pequena representação aqui, que eu acho que vai ficar muito claro, para quem ainda não entendeu isso, eu acho que vai ficar muito claro. Eu gostaria de um voluntário para fazer essa representação comigo. É rapidinho. É só sentar aqui nessa cadeira. Pastor, por favor. Pois é. Quando alguém não conhece Jesus, ele é escravo do pecado. Ele é escravo. E aí nós não estamos falando de Satanás, gente. Nós estamos falando do coração do homem em relação ao pecado. Ele é escravo. Então, o pecado vem e diz: levanta. Ele levanta. Ele não tem vontade. Senta. Ele senta. Levanta. Ele levanta. Senta. Ele senta. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele é escravo, ele está escravizado. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a liberdade que nós temos é de não aceitar mais isso. Tá? Nós podemos até pecar. Mas nós temos a opção de não querer resistir ao pecado, de não querer dar margem ao pecado. Quando ele aceitou a Cristo, eu digo: levanta. E ele levanta se ele quiser. Se ele quiser resistir ao pecado, ele resiste. Se ele quiser pecar, ele peca. Então, muita gente não entende isso. Como é que eu já recebi a Cristo como meu Salvador e eu continuo pecando? É porque é uma opção. É uma opção. Ou você faz, ou você não faz. Isso, gente, não tem nada a ver com o diabo. O diabo até torna essa situação mais acalorada. Ele instiga: vai lá, vamos lá, faz aí, levanta, vamos lá. Mas isso é o coração do homem quando não tem a Cristo. Quando nós temos a Cristo, nós temos essa liberdade. Amém, igreja? Obrigado, pastor. Desculpa aí o mico. Pode passar, irmão. Então, isso fica muito claro
a proposta de Cristo para a liberdade é muito clara. Diante da lei, vale frisar que a lei é uma coisa necessária, é necessário que nós tenhamos lei. A lei por quê? Porque a lei expõe o pecado. Sem lei, não existe pecado, não existe nada. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Mas com a lei expõe o pecado. A lei diz o que é certo e o que é errado. Mas Jesus propõe uma coisa melhor. Porque quem está debaixo da lei deve forçosamente cumpri-la. E ele, se cometer atos que vão colocá-lo diante daquela lei, ele vai ter a ação da lei sobre elas. Por exemplo, não matarás. Se ele matar, né, ele vai ser preso. Por quê? Ele cometeu um ato, ele pecou, então a justiça de Deus e a justiça dos homens virá sobre a vida dele. Então, ele está debaixo da lei. A liberdade que Jesus nos propõe é a da graça, é estarmos nele, é a busca de uma vida santa, de busca de santidade. E a santidade de um dia não vale para o outro. É que nem o maná. O maná você comia num dia, não podia guardar para o outro. No outro dia começa tudo de novo. É assim que é a santidade, a busca de santidade. E quando você busca ser santo, quando você busca estar caminhando com Deus, você não tem nem pensamentos de transgredir a lei. Logo, a lei não se aplica a você. Você não precisa mais da lei. A lei não está sobre a sua vida. Esta é a proposta de Jesus. A proposta de liberdade. Esta é a proposta de liberdade. E o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, muitas vezes a gente não consegue entender. Mas existe um teólogo chamado Watchman Nee, que ele fez uma explicação que me agradou muito e eu gostaria de compartilhar com a igreja essa explicação sobre o sacrifício de Jesus na cruz para nos livrar dos pecados. Eu gostaria de estar colocando aí para nós meditarmos sobre isso. Imagine a linha do tempo. Tá? Ali é o início dos tempos. Ali é quando Deus criou os céus e a terra. Ele estava na eternidade, né? Não existia tempo, né? De eternidade, eternidade, eu sou. Então ele estava lá. E aí ele resolveu criar todas as coisas, o mundo e tudo que existe. Então ali começou o Cronos, começou o tempo, começou a dimensão do tempo. Então no tempo zero ele criou os céus e a terra. Dá mais um clique, irmão. E nós estamos em 2013. Aí você pergunta assim, mas como é que em 2013, ou no ano que eu nasci, o que quer que seja, como é que uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição, tem a ver com a minha vida se eu não era nem vivido, eu não era nem vivo. Eu não estava nem na barriga da minha mãe. Né? Como é que isso pode acontecer e me alcançar em 2013? Como é que isso pode acontecer? Né? E aí a gente tem que entender um pouquinho de hereditariedade. Hereditariedade é aquilo que está lá em cima. Eu pergunto para você, se seu pai não existisse, se ele por uma acaso tivesse falecido, você viria a existir? Não. Se seu pai ou sua mãe não deixou de existir, você não existiria. Se seu avô não existisse, ou deixasse de existir, você existiria? Não. Por quê? Porque se o seu avô não existiu, deixou de existir, o seu pai não existiu, e você não existiu. E por aí vai. E se você for indo, ao tataravô, e indo, você vai chegar aqui, a Adão. E Adão pecou e ficou, né, na condição de morto para Deus. Morto no pecado. Dá mais um clique, meu. Então está lá, Adão, né, que foi criado lá perto, logo depois da criação do mundo, lá foi criado Adão e Eva, estão lá no jardim, naquela proposta de liberdade maravilhosa do Éden. E esse é o vínculo de todo homem com Adão. É isso. Se Adão está morto no pecado, nós também estamos mortos no pecado. Então, quando nós olhamos para trás na nossa genealogia, nós vemos quem? É só olhar para trás, vê Adão.
Adão. Eu posso botar mais algumas coisas aqui, dê mais um clique aí. Eu vou botar aqui pertinho da gente, a 1500, no ano de 1500, do descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil tem alguma coisa com a gente? Não. Foi um fato histórico. Por isso que eu estou até botando abaixo da linha. É um fato histórico. Aconteceu, 11 de setembro aconteceu, milhares de coisas aconteceu, a descoberta da eletricidade, enfim, todas as descobertas do mundo aconteceram, mas nada que nos impactassem. Nada que nos impactasse. Aí veio o sacrifício de Jesus na cruz. Dá mais um clique, irmãos. E ele é dito que ele é o último Adão. É dito de Jesus que ele é o último Adão. Se no primeiro Adão ele pecou, e por um só homem, pelo pecado de um só homem, todos nós pagamos, pelo sacrifício de um só homem também, todos nós seremos salvos. Amém, irmãos? Essa é a simetria da justiça de Deus. Essa é a simetria. Porque se não fosse assim, você poderia pensar, mas é injusto. Um homem peca lá no início das eras, e eu aqui em 2013 vou sofrer? Então, aprove a Deus mandar um Salvador. Para que o sacrifício dele, único, e só por ele, também salvasse a todos. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para trás, quem é que nós vemos? Jesus. Adão ficou lá atrás. Essa é uma boa explicação. O nosso pai deixa de ser, o nosso ancestral, o nosso pai espiritual deixa de ser Adão e passa a ser Jesus. Amém, irmãos? E muita gente também diz assim, mas Adão ser pai de todo mundo, não concordo muito, não... É meio difícil de compreender isso aí. Existe um estudo feito por cientistas que eles pegaram os cromossomos que determinam a cor de todas as principais raças. E eles combinaram e disseram assim, se realmente essa proposta de só existir um casal que deu origem a toda a humanidade é verdade, qual seria a cor que esse casal deveria ter? Como é que ele poderia, dos cromossomos dele, gerar o amarelo, o africano, o branco, o mameluco, né? O moreno, o negro? Qual era a cor? E sabe qual foi a constatação dos cientistas, meus irmãos? Ele tinha que ter a cor de barro. Ele tinha que ser moreno da cor de barro. Essa é uma constatação linda, dita numa pregação demonstrada numa pregação do Adalto Lourenço. Numa pregação da Edmeia Williams, ela contou uma coisa muito interessante. Ela disse que estava, em certo momento, em algum lugar, e uma pessoa passou por ela e disse o seguinte, olha, eu engulo tudo isso que esses crentes falam, mas o pecado original eu não engulo. Aí ela virou para ele e falou assim, olha, você não precisa engolir, porque ele já está dentro de você. Você não precisa engolir, não. Pode passar, irmãos. Pode passar. Vamos ler? Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Amém. Isso está em 1 Coríntios. Ele nos tira da morte e nos dá a verdadeira liberdade. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. E esse ato que ele fez, esse ato que ele realizou de maneira tão profunda, foi exatamente ir para a cruz. E ele foi para Jerusalém para ir para a cruz. Por isso a importância. E essa importância está no fato de que muita gente não vai. Muita gente tem coisas para fazer e não vai, não faz. Mas Jesus foi. Apesar de ser morte de cruz, ele foi. E por amor a nós. Essa passagem, essa maravilhosa passagem, ela é o cumprimento da profecia de Zacarias. O cumprimento da profecia de Zacarias em Zacarias 9:9. E diz o seguinte,
Pode passar, irmão. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Vamos lá? Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e morar sobre o jumento, e sobre o jumentinho, filho de jumento. É isso. Jesus, ele estava entrando em Jerusalém. E a expectativa era muito grande. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. As notícias sobre ele estavam muito vivas. Era um momento de festa, era um momento de festejo em Jerusalém. Todo mundo estava indo para Jerusalém para festejar a Páscoa. E isso, nós vamos ver nesse videozinho rapidamente que vai passar aí. Pode soltar, irmãos. Isaías disse: Jerusalém, filha de Sião, eis o rei vindo até aqui, humilde e submisso. Observe que mesmo sentado no jumentinho, Jesus está na altura das pessoas. A expectativa, como eu disse, era muito grande. Por quê? Porque, além do Messias, eles queriam alguém que os libertasse do poder dos romanos. Eles queriam também um líder político. Um líder político. E a proposta de Jesus era totalmente outra. Pode passar, irmão. A porta por onde Jesus entrou é exatamente essa. Se chama a Porta Dourada. Hoje, essa porta está cimentada, está lacrada, a porta por onde Jesus entrou. Como é que está a porta do seu coração? Está lacrada para Jesus? Você que me ouve na internet, está aí assistindo esse vídeo, como está o seu coração para Jesus? A porta está lacrada? Esse povo que dominou essa área aí de Jerusalém, cimentou, né, colocou um cimento na Porta Dourada, e além disso, construiu um cemitério na frente. Ó. Se vocês notarem, isso aqui é um cemitério. Por quê? Porque eles sabem que o judeu, né, não gosta de cemitério, não gosta de coisas mortas, né, tem toda aquela ojeriza, aquela coisa por coisas mortas. Então, é exatamente para os judeus não chegarem perto disso. Independente desse embate aí entre palestinos e judeus, mas esta é a situação atual. Isso tem um significado. Isso nos faz refletir sobre várias coisas. E a sua vida, como é que está? Obviamente que Jesus, se quisesse, poderia abrir essa porta rapidamente, porque a sua voz é poderosa, a sua voz é majestosa, como diz o Salmo 29, a sua voz quebra e despedaça os cedros do Líbano. Então Jesus poderia rapidamente, mas ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Do mesmo jeito que Jesus escreveu nas pedras, lá no Velho Testamento, a lei, Ele quer escrever no seu coração. Ele quer tornar o seu coração de pedra num coração de carne.
E aí, mesmo nós que já aceitamos Jesus, será que não existem áreas da nossa vida que estão assim, lacradas para Jesus? Será que não tem salinhas escondidas onde você diz, não, Jesus, aqui tu não entra não, vai lá, vamos passear para outro lugar, mas não entra aqui não. Aqui tem uns pecadinhos que eu domestico, de vez em quando eu vim alimentar eles aqui, então não vamos entrar aqui não, é sujo, não vamos entrar não. Será que nós não temos isso, meus irmãos, na nossa vida? Lugares onde Jesus não pode entrar? Ainda há pouco nós cantamos, vem e reina em mim. E é isso que Jesus foi fazer em Jerusalém. Foi entrar na porta dourada para reinar. E nas situações das nossas vidas, nós entramos com Jesus, dizendo, vem Jesus, vem reinar comigo, vamos entrar junto nessa situação. Vem comigo, Senhor, vamos juntos. Me ensina, me mostra o caminho. Será que é assim que nós fazemos, meus irmãos? Nós temos que tornar o nosso coração de carne, totalmente de carne. Não pode ter áreas onde ele fique como de pedra. Aí está mais uma foto da porta dourada. Agora eu gostaria de colocar frente a frente duas portas. Pode passar, irmão. A primeira porta é a porta dourada, da qual nós já falamos, né? Onde Jesus entrou. E a segunda foi um portal que eu achei, o Arco do Triunfo, na França, né? Alguns dos irmãos aqui já devem ter até visitado, ido lá. O Arco do Triunfo é um arco que engrandece coisas humanas. Então aí está, né? Nunca foi fechado, está aberto até hoje. Se alguém ousar fechar o Arco do Triunfo, vai ter uma guerra com a França. Por ali passou Napoleão, né, quando ele vinha das vitórias, Napoleão passou vários generais ali, cruzando e sendo enaltecido, sendo recebido pelo povo. E a porta por onde o nosso mestre passou está fechada. Outra figura que a gente pode pensar e pode colocar e confrontar é o seguinte. O nosso mestre, ele veio num jumentinho. Eu não estou falando da mãe, ele veio no jumentinho, num jumento jovem. Vocês viram naquela cena e o diretor foi muito feliz, porque ele colocou realmente um jumentinho em que Jesus, mesmo sentado, ele ficava quase na altura das pessoas. Essa é a verdadeira liderança de Jesus. Já um conquistador, ele vem montado num corcel. A bota dele geralmente bate na sua cara se você não se desviar. Mas Jesus não, ele veio no jumentinho, quase na mesma altura da gente. Ele estava calçado de sandálias, enquanto o general estava calçado de botas. Normalmente, os conquistadores, quando eles adentravam alguma cidade, eles traziam amarrado pelo pescoço os seus prisioneiros de guerra. Jesus entrou em Jerusalém trazendo amarrado pelo pescoço todos os pecados do mundo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso conquistador. Jesus foi a Jerusalém para vencer. Para vencer. A gente fica pensando, não, ele está indo para a cruz. Mas na cruz ele foi vencer. Ao mesmo tempo, ele era o cordeiro que estava se entregando e o sumo sacerdote que estava indo imolar o cordeiro, já que ele e o Pai são um. Ele era o sumo sacerdote e era o cordeiro. E a partir daquele momento, daquele sacrifício definitivo, nenhum sacrifício precisava mais ser feito para pagar os nossos pecados. Estavam todos pagos. Eu não entendi, mas como assim? Muitas vezes, meus irmãos, não é para a gente entender, é para crer. Alexandre o Grande, ele é considerado um dos maiores conquistadores da história. Mas onde é que ele foi morrer?
no trono de Nabucodonosor. Foi lá que ele morreu. Um grande conquistador. Né? Nós usamos vários exemplos dele em treinamentos de liderança, né? Como aquele hábito que ele tinha de, ao atravessar uma ponte, ele queimava a ponte para que os soldados não tivessem o ímpeto de voltar para casa. Porque cada vez mais ele se distanciava de casa. E a gente usa isso para a nossa vida, dizer, não olha para trás, queima a ponte, vamos para frente. Só que aquelas pessoas estavam indo cada vez mais para longe das suas casas. Né? Talvez não voltassem nunca mais aqueles soldados. Estavam no ímpeto de conquista, que Alexandre o Grande os conduzia. Mas ele mesmo morreu no trono de Nabucodonosor. Morreu na Babilônia. Um local que representa todo esse mundo secular, todo esse mundo sedutor que nos afasta de Deus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Ele é bom e justo para fazer muito mais do que vós pedis. Amém? E pensais. Pode passar. Vamos ler? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deus quer nos renovar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer nos renovar. Esse ato dele, de ir para Jerusalém, é um ato cheio de simbolismo, cheio de importância, cheio de significado. Ele quer nos renovar. E esse renovo, ele pode ser expresso numa árvore, na palmeira. Vamos entender um pouquinho mais a palmeira. Na Bíblia, muitas vezes, os homens são comparados a árvores. Geralmente se refere a crescimento, a dar frutos, como, por exemplo, o Salmo 1, que diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dará o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então o homem, ele é comparado muitas vezes na Bíblia a árvores. Mas existe um tipo de árvore muito interessante, que é a palmeira, da família das palmináceas. Existem algumas características nela. Uma delas é o seu crescimento. Ela cresce, ela coloca toda essa copa de folhas, e aí essas folhas caem, né? E aí começa a nascer um novo conjunto de folhas. Elas já começam a brotar, enquanto essas estão aí, já começa a brotar, e aí elas vão caindo em volta, faz aquele círculo, né? Faz aquele anel, e aí esse anel, a partir daí, já começa a nascer. Então, quantos anéis tem a palmeira, tantos foram as vezes em que caíram as folhas dela, né? As palmas caíram e deram origem a novas palmas. Então é um eterno renovar, é um eterno estar se renovando. Essa é uma das características da palmeira. Outra característica dela é raízes profundas. A raiz de uma palmeira geralmente é 2 ou 3 vezes a sua altura para baixo. Ou seja, ela vai buscar em lugares profundos a seiva para ela se alimentar. Em lugares profundos. E, ao mesmo tempo, ela se torna altamente resistente às intempéries da vida. Eu não sei se os irmãos já viram quando aparecem aqueles tufões, né? Geralmente vocês veem lá aquelas, né, nas praias, aquelas palmeiras, aqueles coqueiros lá, vergado, mas não caem. Por quê? Porque eles estão enraizados. Eles estão enraizados. E o povo lançou mão, né, de ramos de palmeiras para aceitar, para reverenciar, para louvar o mestre que estava chegando. Os ramos, né, porque as palmeiras elas têm essa realeza, elas têm essa imagem de realeza, de algo real, elas são adequadas para um rei. São adequadas.
Num paralelo possível, a gente pode até pensar que os ramos podem ser comparados aos véus do templo de Jerusalém. Porque Jesus estava entrando para ser sacrificado. Era exatamente naquele lugar onde ele ia. O caminho dele era a cruz. Era para onde ele ia. Mas ele passou pelo véu das palmeiras. Outro ingrediente dessa cena, que também é importante a gente pensar, é a roupa que eles colocaram tanto no jumentinho, quanto eles estenderam pelo chão. Vocês sabem que para o judeu a roupa é algo muito importante. Quando eles se indignam, o que é que eles fazem? Eles rasgam a roupa. Numa atitude de indignação. A roupa representa o ser deles. Então, colocar roupas diante do caminho de Jesus é dizer: vem, Senhor, reina sobre mim. Eu estou te entregando tudo o que sou, como disse a música ali. Tudo o que eu sou é teu. Nós temos rasgado, nós temos colocado as nossas roupas para Jesus passar, meus irmãos, na nossa vida, verdadeiramente, em todos os momentos. Essa é uma lição muito profunda dessa passagem maravilhosa, muito linda, que eu não me canso de ler e de meditar. Roupas sendo estendidas, palmas sendo balançadas, dizendo: eis aí o nosso rei, bendito que vem em nome do Senhor. Hosanas nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Pode passar, irmão. Essa é a imagem que Jesus, ao dar aquela paradinha, né, já tinha passado, ele olhou e viu. Olha, bem aqui tem a porta dourada para onde ele vai entrar, ó. Aqui, ó, que está fechada. Ele estava ali no de cima e já pronto para descer. E ali ele chorou. Ele olhou Jerusalém. Obviamente que a imagem, né, não é essa, mas talvez topograficamente falando, seja bem parecido com isso. Aliás, o nosso Deus é onipresente, onisciente. Ele podia estar olhando, inclusive, esta imagem de 2013 com toda facilidade. Podia ser essa a imagem que ele estava olhando. Com a mesquita do domo ali, construída exatamente em cima do local onde era o templo, que foi destruído nos anos 70. E ali Jesus chorou, dizendo: ah, Jerusalém, se tu soubesses quem está entrando. Tu tens matado os teus profetas. Tu tens matado. Eu tenho enviado profetas para falar de mim para ti, para tu te converteres, converter o teu coração. E tu fecha o teu coração para mim. Coloca cimento, tijolo. É assim que nós temos feito. Nós temos matado os nossos profetas. Você que está me ouvindo na internet também, Deus tem levantado pessoas para ir a teu encontro, falar de Jesus para você, e você os despreza. Você mata os profetas, as pessoas. Jesus tem falado de ti, contigo de todas as maneiras. Outdoors, programa de televisão, amigos, desconhecidos. Jesus chora, meus irmãos. O Espírito Santo chora. Deus chora. São pessoas divinas, mas são pessoas. Não são energias impessoais, são pessoas. E Jesus chorou. E profetizou que o templo iria ser destruído 70 anos depois. Sobre essa imagem, Jesus chorou. Mas mesmo chorando, ele não cessou a sua caminhada. Por amor a mim e a você, a todos nós, ele não desistiu de nós. Ele foi para a cruz. Do mesmo jeito hoje, 2013, ele não desiste de nós. Não desiste. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele te deixa livre para você escolher. Até mesmo negá-lo, como o pastor falou na pregação dele. Até mesmo negá-lo. Você está livre para fazer o que você quiser. Mas ele não desiste de você. O meu pai, ele faleceu há muitos anos em São Luís do Maranhão. E foi muito repentino, ele teve um ataque cardíaco, né? Ataque de coração, ataque cardíaco fulminante, e veio a falecer. E quando essa notícia chegou a mim, eu estava no Rio de Janeiro com a minha esposa, nós ficamos muito tristes, porque nós pensamos assim, ele não aceitou Jesus? Ele morreu sem aceitar Jesus. E aí nós ouvimos a palavra de um pastor dizendo o seguinte, acalma o teu coração, porque você não sabe os desígnios de Deus. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se a ambulância, né, ele estava ali com um restinho de vida e tinha uma serva de Deus ali que recebeu a profissão de fé dele. Você não sabe. Você não sabe o que aconteceu. E para a honra e glória de Deus, nós soubemos depois que 1 semana antes de falecer, ele tinha aceito Jesus numa célula, na casa de uma pessoa que tinha uma célula. Ele chorou muito e aceitou Jesus. Então o Senhor, meus irmãos, nunca desiste de nós. Ele nos dá a liberdade, né? A parábola do filho pródigo, ela é maravilhosa exatamente por isso, né? Aquela lição, o filho, pai, quero ir, me dá tudo que eu tenho, me dá a minha parte, eu quero ir embora, quero conhecer o mundo, eu quero me deleitar em todas as coisas da vida. Aí o pai disse, bem, se tu queres ir, né? Mas o pai esperou, orou, né? E esse pai representa Deus, né? Deus está à espera de todos aqueles que um dia foram, mas um dia voltarão para o Senhor. Amém? Vamos colocar o último. Vamos ler? O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém, irmãos. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que isso significa? Profundamente falando, que nós somos livres em Cristo Jesus. Não é só o Espírito fora de nós, que ele tem liberdade para atuar. É também isso. Mas ele em nós, ele nos dá liberdade. A escatologia é o estudo das últimas coisas que vão acontecer no mundo. Isso é escatologia. E a escatologia nos ensina, né, que o reino já está aqui. Nós já estamos no reino. Ele não está consumado, mas ele já está iniciado. E o que é o reino? Por que nós já vivemos o reino? O que é que nos habilita a estarmos no reino de Deus? É o Espírito Santo. Com o Espírito Santo habitando em nós, nós já estamos no reino. Essa é uma verdade inexorável. É a liberdade que o Espírito nos dá, que nos faz já estar no reino. Que nos faz não estar sujeitos à lei. Né? No sentido espiritual, falando. Por quê? Porque ela não nos atinge, porque o Espírito Santo não nos deixa nós irmos para debaixo dela. Porque quando nós pecamos, ele coloca constrangimento no nosso coração para nós nos arrependermos e irmos ao Pai e pedirmos perdão. E muitas vezes, preventivamente, ele também nos avisa. Não faz isso. Não faz. Ele nos constrange. Isso é estar no reino. Isso é liberdade. Essa é a liberdade que Jesus nos propõe. A escatologia, né? O fim dos tempos, meus irmãos, já se iniciou. Quando Jesus ressuscitou, começou o final dos tempos. Ele foi a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou para quê? Para que nós ressuscitemos também, né, após ele. E não morramos mais. Não é como Lázaro, que ressuscitou e morreu. Estou falando da ressurreição que não volta mais à terra, a debaixo da terra.
Então ele foi a premissa dos que dormem. Quando Jesus ressuscita, começa o final dos tempos. É ali. E ele diz, o reino, né, já está aqui. Vocês já estão no reino. E é exatamente o Espírito Santo em nós. Todas as gerações dizem, da minha geração não passa, o mundo vai acabar. Todas as gerações falam isso. Por quê? O final dos tempos já começou, ele já está em curso. Nós só não sabemos a hora da sua consumação. O reino já estamos no reino. Ele só não está consumado, mas ele já está iniciado. A vida eterna nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Ela só não está consumada, ela está iniciada. Amém, irmãos? Assim é o nosso Deus. Aquele que nos ama e nos espera, nos aguarda, é longânimo, tem paciência conosco, entende os nossos momentos, mas está sempre disposto a nos receber, a colocar um anel, a se alegrar conosco. Se algum dos irmãos aqui tem alguém que ainda está distante de Jesus, né? Não desanime, continue orando, porque esse Deus tem um amor incompreensível. Ele nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho para nos salvar. Amém, irmãos? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este amor maravilhoso, Senhor, incompreensível, Pai, que nós não conseguimos entender, mas que é o nosso esteio, que é a nossa garantia, Senhor, de continuar, Senhor, a nossa vida, de continuar caminhando, Deus, porque nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho, Pai, que Tu deste na cruz, Pai. Obrigado, Senhor, porque Ele corajosamente, Deus, entrou em Jerusalém para morrer por nós, Deus. Oh, Pai, nós não compreendemos, Senhor. Muitas vezes a gente recebe a Jesus como um ser político, Senhor, mas Ele é verdadeiramente o nosso Pai, o nosso Deus, Senhor. Que nós, Senhor, deixemos esse entendimento e o recebamos em verdade, Senhor, com o Espírito verdadeiro, em verdadeiro Espírito de adoração, porque Ele é o nosso Deus, Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a única razão de estarmos vivos. As Suas misericórdias se renovam a cada manhã para que nós possamos viver. Ele sustenta o fôlego de vida que nos faz viver. Todos os processos naturais que nos fazem sermos um milagre a cada dia, Senhor. Todos esses processos que nós não entendemos, que são maravilhosos, é Ele que sustenta, Deus, és Tu, Pai. Ó, Senhor, que nós consigamos entender isso, Senhor. Senhor, que não haja reservas em nosso coração, em nossa alma, para Jesus entrar, Deus. Que não haja reservas em qualquer lugar do nosso coração, em qualquer situação da nossa vida. Mesmo quando nós formos pecar, Jesus entra conosco, porque Ele há de nos tirar de lá. Que não haja reservas no nosso coração para Jesus, porque com eles nós resistimos ao pecado. Com o Seu Santo Espírito nós temos força e nós podemos combater o bom combate. Ó Senhor, obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas, Deus. Continua, Deus, chamando pelo nome, Senhor, todos aqueles que estão afastados de Ti, Deus. Nós sabemos que Tu não desiste deles, Pai. Que Tu estás, Senhor, aguardando pacientemente, Deus. E sempre há festa no céu, Deus, quando um perdido se converte, Deus. Tu és um bom pastor, Pai. Tu vais nos buscar. Tu aguardas nos nossos momentos. Tu aguardas os nossos conflitos. Tu aguardas, Senhor. Porque
Tu és Salvador, Deus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra linda e maravilhosa, Deus. Que ela frutifique em nossos corações, Deus. Que nós possamos ser como a palmeira, Senhor, firme, Senhor, em Ti, te louvando, recebendo o renovo de Ti, Deus. Tu sendo a nossa seiva, Senhor, Tu sendo a razão de termos raízes profundas, Senhor. E que essas raízes sejam aprofundadas em Ti, Deus. Que nós possamos, Deus, estender vestes, Senhor, para Tu estar sempre conosco, Senhor. Que nós possamos, Senhor, tirar a nossa roupa também e dar a outro, Senhor. Porque Tu nos ensinaste que se nós fizermos isso, é a Ti que estamos fazendo, Deus. Que nós saibamos também Te honrar com isso, Deus. Com tudo que nós temos, Deus. Porque Tu és santo, santo, santo. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.